Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre a sua vida nesta manhã. Eu quero convidar você a acalmar o seu coração por alguns instantes e colocar a sua atenção na presença de Deus. Antes de pensar nos compromissos deste dia, antes de olhar para as preocupações e responsabilidades que estão diante de você, reserve este momento para ouvir a palavra do Senhor. A Bíblia nos ensina em Salmo 5:3, pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Davi compreendia algo que muitas pessoas ainda precisam aprender. O dia começa melhor quando começa na presença de Deus. Antes das decisões, antes das batalhas e antes das respostas que buscamos, precisamos nos apresentar diante do Senhor. Muitas vezes acordamos e imediatamente pensamos nos problemas. Pensamos nas contas, nas dificuldades, nas preocupações da família, no trabalho e em tantas outras responsabilidades. E sem perceber, começamos o dia alimentando a ansiedade em vez da fé. Mas a palavra de Deus nos mostra um caminho diferente. O Senhor nos convida a buscá-lo primeiro. Jesus disse em Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Observe que Jesus não disse para buscar a Deus depois que tudo estiver resolvido. Ele disse para buscar primeiro. Isso porque Deus sabe que quando colocamos a nossa vida em suas mãos, encontramos direção para caminhar e força para enfrentar cada situação. E talvez você tenha iniciado esta manhã precisando de uma resposta, de uma provisão ou de um milagre. Mas antes mesmo de falar sobre aquilo que você precisa receber, eu quero lembrar você de algo muito importante. A maior bênção não é aquilo que Deus pode dar, mas a presença de Deus conosco. Porque quando a presença do Senhor está sobre uma vida, existe paz mesmo em meio às lutas, existe esperança mesmo em tempos difíceis e existe força mesmo quando os recursos humanos parecem insuficientes. Por isso, neste início de manhã, abra o seu coração para Deus. Não permita que a correria ocupe o lugar que pertence ao Senhor. Existe uma bênção especial para aqueles que começam o dia buscando a Deus, ouvindo a sua palavra e confiando em suas promessas. E é exatamente sobre isso que vamos continuar meditando. E quando falamos sobre a bênção de Deus, muitas pessoas pensam imediatamente em bens materiais, portas abertas ou conquistas. É verdade que Deus pode abençoar em todas essas áreas, mas a Bíblia nos mostra que a maior bênção sempre foi a presença do Senhor acompanhando o seu povo. Quando Deus falou com Moisés em Êxodo 33, o povo de Israel estava caminhando em direção à terra prometida. Eles tinham uma promessa diante deles, tinham um destino preparado por Deus. Mas Moisés entendeu algo muito importante. Ele sabia que não bastava ter uma terra, não bastava ter recursos ou conquistas. O que realmente fazia a diferença era a presença de Deus. Por isso Moisés declarou: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Que palavra poderosa para esta manhã! Moisés estava dizendo que nenhuma conquista teria valor sem a presença do Senhor. E essa verdade continua sendo necessária para nós hoje. Muitas pessoas estão correndo atrás de bênçãos, mas se esquecem de buscar aquele que abençoa. Estão buscando respostas, mas não buscam a presença de Deus. Estão procurando soluções rápidas, mas não fortalecem a comunhão com o Senhor. A bênção de Deus não começa quando uma porta se abre. A bênção de Deus começa quando o coração aprende a caminhar perto dele. Porque quando Deus está presente, existe direção para os momentos de dúvida. Existe força para os dias difíceis. Existe paz para os momentos de preocupação. A palavra de Deus também nos ensina no Salmo 1 que o homem bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite.
A Bíblia compara essa pessoa a uma árvore plantada junto às águas, que dá fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham. Veja que a bênção não está apenas no resultado final. A bênção está na raiz. A bênção está em permanecer conectado com Deus. Uma árvore permanece firme porque suas raízes estão profundas. Da mesma forma, o cristão permanece firme quando sua vida está firmada na palavra de Deus. Por isso, antes de pedirmos qualquer coisa nesta manhã, precisamos fortalecer algo fundamental: a nossa comunhão com o Senhor. Porque é na presença dele que encontramos aquilo que o nosso coração mais precisa. E é exatamente sobre essa confiança em Deus que vamos continuar falando. E quando aprendemos que a verdadeira bênção está na presença de Deus, começamos também a entender que a confiança no Senhor é uma das maiores demonstrações de fé que podemos ter. Porque confiar em Deus não é apenas acreditar que Ele existe. Confiar em Deus é descansar nele mesmo quando ainda não vemos a resposta. A Bíblia diz em Jeremias 17, 7 e 8: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Que promessa maravilhosa para nós nesta manhã. Observe que Deus não diz que essa árvore nunca enfrentará calor. O calor virá. As dificuldades virão. Os desafios fazem parte da caminhada de todos nós, mas a diferença está na raiz. Quem confia no Senhor continua firme, mesmo quando enfrenta tempos difíceis. Talvez você esteja vivendo um momento em que as circunstâncias não são exatamente como gostaria. Talvez existam preocupações ocupando a sua mente. Talvez você esteja esperando uma resposta de Deus para alguma área da sua vida. Mas nesta manhã, o Senhor quer lembrar você de que a sua confiança não deve estar nas circunstâncias, mas nele. Muitas vezes, olhamos para os problemas e esquecemos de olhar para o Deus que está acima dos problemas. Olhamos para as limitações humanas e nos esquecemos do poder do Senhor. Olhamos para aquilo que não temos e deixamos de agradecer por aquilo que Deus já fez. Mas a palavra nos ensina que a esperança do cristão não está no que ele vê. A esperança do cristão está em Deus. E quando a nossa esperança está no Senhor, o coração encontra descanso mesmo antes da resposta chegar. É por isso que tantas vezes Jesus dizia aos seus discípulos: não temas, porque o medo paralisa, mas a fé faz avançar. O medo faz olhar para o tamanho da dificuldade, mas a fé faz olhar para o tamanho de Deus. E nesta manhã, antes de começarmos a oração, eu quero convidar você a fortalecer essa confiança dentro do seu coração. Lembre-se de quantas vezes Deus já cuidou de você. Lembre-se de quantas portas Ele já abriu, quantos livramentos Ele já concedeu e quantas vezes Ele sustentou você quando parecia não haver saída. O mesmo Deus que foi fiel ontem continua sendo fiel hoje. E é com essa confiança que agora começamos a colocar o nosso coração diante dele em oração. E é com essa confiança que agora nós nos colocamos diante da presença de Deus em oração. Depois de lembrar das suas promessas, depois de recordar a sua fidelidade e depois de fortalecer o nosso coração através da sua palavra, chegou o momento de apresentar a Ele tudo aquilo que carregamos dentro de nós. Pai amado, nesta manhã nós nos aproximamos de Ti com humildade e gratidão. Antes de pedir qualquer coisa, queremos agradecer pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, por mais este amanhecer. Obrigado porque os Teus cuidados se renovaram sobre nós durante a noite. Enquanto dormíamos, o Senhor permaneceu vigilante. Enquanto descansávamos, a Tua mão continuava nos sustentando. Pai, reconhecemos que muitas vezes começamos os nossos dias preocupados demais com aquilo que ainda não aconteceu.
Ficamos ansiosos pelo futuro, inquietos com as responsabilidades e sobrecarregados pelas situações que não conseguimos controlar. Mas nesta manhã, nós escolhemos fazer diferente. Escolhemos entregar tudo diante de Ti. A Tua palavra nos ensina, em Filipenses 4, que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas que devemos apresentar diante de Deus os nossos pedidos com oração, súplica e ações de graças. E é exatamente isso que estamos fazendo agora. Senhor, recebe as nossas preocupações, recebe os nossos medos, recebe as nossas dúvidas e inseguranças. Existem situações que somente o Senhor pode resolver, existem portas que somente o Senhor pode abrir, existem respostas que somente o Senhor pode dar. Por isso colocamos diante de Ti os nossos lares, as nossas famílias, os nossos trabalhos, os nossos estudos e tudo aquilo que faz parte da nossa vida. Que a Tua presença esteja conosco durante este dia, que a Tua paz governe os nossos pensamentos, que a Tua sabedoria conduza as nossas decisões. Pai, acima de qualquer bênção material, nós pedimos a Tua presença, porque sabemos que quando o Senhor está conosco, encontramos força para continuar, direção para caminhar e esperança para enfrentar qualquer desafio. E enquanto continuamos esta oração, queremos abrir ainda mais o nosso coração diante de Ti. E enquanto abrimos o nosso coração diante de Deus, nós também reconhecemos que dependemos completamente dEle para viver este dia. Existem coisas que estão ao nosso alcance, mas existem muitas outras que fogem do nosso controle. E é justamente por isso que precisamos confiar no Senhor. Pai amado, nós entregamos diante de Ti tudo aquilo que nos espera nas próximas horas. Cada compromisso, cada decisão, cada responsabilidade e cada desafio. O Senhor conhece aquilo que ainda nem aconteceu. O Senhor vê o que nós não conseguimos ver. Por isso pedimos que a Tua mão nos conduza em cada passo. A Tua palavra declara em Provérbios 3, 5, 6: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. E nesta manhã, nós escolhemos viver essa verdade. Não queremos caminhar apenas apoiados na nossa própria capacidade. Queremos depender da Tua direção. Senhor, dá-nos sabedoria para tomar decisões corretas. Dá-nos discernimento para identificar aquilo que vem de Ti e aquilo que não vem. Guarda-nos de escolhas precipitadas, de palavras impensadas e de atitudes que possam nos afastar da Tua vontade. Também colocamos diante de Ti a nossa família. Abençoa aqueles que amamos. Guarda cada pessoa da nossa casa. Que a Tua proteção esteja sobre eles, onde quer que estejam. Livra-os do mal, fortalece os que estão cansados, consola os que estão aflitos e derrama a Tua paz sobre cada coração. Pai, nós também Te pedimos força para os momentos difíceis. Se surgirem desafios ao longo deste dia, ajuda-nos a lembrar das Tuas promessas. Se vierem preocupações, lembra-nos do Teu cuidado. Se surgirem obstáculos, lembra-nos que o Senhor continua sendo maior do que qualquer problema, que o nosso coração permaneça firme em Ti, que a nossa fé não dependa das circunstâncias e que em tudo o que fizermos hoje possamos perceber a Tua mão nos guiando, sustentando e abençoando. E enquanto esta oração se aproxima do fim, queremos descansar ainda mais na certeza de que o Senhor está cuidando de tudo. E é exatamente nessa certeza que nós queremos permanecer nesta manhã. A certeza de que Deus está cuidando de tudo. Nem sempre entendemos os caminhos do Senhor. Nem sempre compreendemos os processos que estamos vivendo. Mas podemos descansar, porque sabemos quem está conduzindo a nossa caminhada. Pai amado, ao encerrarmos este momento de oração, nós colocamos completamente este dia nas Tuas mãos. Entregamos aquilo que conseguimos resolver e também aquilo que não conseguimos.
Entregamos os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos projetos e até mesmo as situações que ainda trazem preocupação ao nosso coração. Senhor, ajuda-nos a viver este dia com fé, que não sejamos dominados pela ansiedade, mas guiados pela confiança nas Tuas promessas. Que não sejamos governados pelo medo, mas fortalecidos pela Tua presença. Que não caminhemos olhando apenas para os problemas, mas olhando para o Deus que tem poder sobre todas as coisas. A Tua palavra declara em Números 6, 24, 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E nesta manhã, nós recebemos essa bênção pela fé. Que o Senhor nos guarde em cada caminho. Que a sua mão esteja sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho e sobre tudo aquilo que colocarmos diante dele. Que a paz de Cristo governe os nossos pensamentos e que a presença do Espírito Santo nos acompanhe durante todo este dia. Pai, nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor é fiel. Agradecemos porque a Tua palavra permanece verdadeira. Agradecemos porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã e porque o Teu amor nunca falha. Nós começamos este dia na Tua presença e queremos continuar caminhando contigo até o final dele. Que tudo o que fizermos hoje glorifique o Teu nome e que o nosso coração permaneça firme em Ti. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.